Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Seguindo a programação da Pastoral Familiar, nesse primeiro sábado do mês, dia dedicado a Nossa Senhora do Santo Rosário, seguimos hoje com essa palestra com o título O Poder do Santo Rosário, Conhecer Mais para Rezar Melhor. E hoje quem vai trazer essa exposição, quem preparou com muito carinho, é a doutora Juliana Alexandria, cultora de Mariologia, que vem hoje ao nosso encontro com esse tema tão importante para a nossa vida espiritual. E que nós possamos, de pé, receber e acolher a doutora Juliana, entregar toda a vida dela, entregar todo esse momento numa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Acho que muitos de vocês já me conhecem. É bom estar todo mundo aqui, das várias pastorais aqui da paróquia, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Pastoral Familiar por esse convite, e foi providência, né, Rô? Porque a gente estava na fila do churrasco do Dia dos Pais, e eu contando sobre o simpósio que eu tinha acabado, porque foi o Dia dos Pais, foi no final de semana seguinte ao simpósio, o segundo simpósio internacional de Mariologia que eu participei lá na cidade de Marília, que foi só sobre o Rosário. Eu ri quando colocaram no cartaz doutora, porque aqui eu não sou doutora, né? Eu sou médica reumatologista fora. Aqui eu sou coordenadora da Pastoral do Dízimo e cultora de Mariologia. Algumas pessoas me perguntaram o que é ser cultor de Mariologia, não é ser mariólogo. O mariólogo é aquela pessoa que faz teologia e depois faz mestrado, doutorado e se especializa em Mariologia. Então, você é um mariólogo. O cultor de Mariologia é uma pessoa como eu, como você, que se sente chamado a estudar mais sobre tudo que envolve Nossa Senhora. A Mariologia é uma ciência da teologia que estuda tudo que está relacionado a Nossa Senhora. Então, eu estudo num instituto de ensino e pesquisa, que a sede é em Roma, chama-se Locus Mariológicos, que eles têm eles têm um lugar aqui no Brasil, na verdade, uma filial, digamos assim. O meu professor é um dos 6 mariólogos só que existem no mundo. E eu faço agora 2 cursos de especialização, que envolve mais a Mariologia dogmática e um segundo, Mariologia bíblica. Um deles eu estou no 3º ano, o outro, a Mariologia bíblica, eu estou começando o 2º ano, porque a gente segue o calendário de Roma, da Europa, na verdade. E também eu estou fazendo agora um curso de extensão, aí é uma parceria Locus Roma com a Faculdade São João Paulo II de Marília, que é Angiologia, Demonologia e Mariologia. Eu coloquei o slide de agradecimento no final, mas eu já queria aqui agradecer a Locus Mariológicos, na pessoa dos meus professores, o Daniel Afonso, que é português de Portugal e agora mora aqui no Brasil, Caroline Muniz, que é a esposa dele. E aqui nessa palestra, nessa apresentação, não gosto de falar quem sou eu para dar palestra, eu trouxe algumas apresentações que foram feitas lá nesse simpósio que eu fui nos dias 4 e 6 de agosto, que foi em Marília. Então, a gente vai ver, cadê? Aqui um índice do que eu vou falar sobre a origem, o que
o que dizem os papas sobre o rosário e a relação do rosário com a liturgia. Então, vamos começar pela origem, mas a gente não tem como falar do rosário sem falar da Ave Maria, né? A Ave Maria é o corpo do rosário. E é muito interessante porque a gente pensa, às vezes, que as coisas já caíram prontas. Então, alguém chegou lá e sentou e escreveu a Ave Maria, e não foi isso. A construção da Ave Maria foi feita durante muitos séculos, por várias mãos e em vários lugares. Inicialmente, a primeira parte, todo mundo, né, desde as primeiras comunidades, já conhecia o alegra-te cheia de graça, né? O termo em grego é kairi ke karitomene, que significa alegra-te, depois virou ave. O Senhor está contigo, porque isso já tinha no Evangelho de Lucas, e a bênção e louvor de Isabel, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, guardem bem essa primeira parte, porque isso aí ficou durante muitos séculos, até pelo menos o século IV e V, que se usava somente essa primeira parte da Ave Maria. Então, o alegra-te, ou ave cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Aqui é um documento, que talvez um livro, talvez eu possa falar tipo um missal, um livro de antífonas, do Papa Gregório Magno, que é o primeiro documento onde consta a Ave Maria. Aqui, ó, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, né? Então, aquela parte, a primeira parte da Ave Maria, isso aqui, ó, no século VI, aqui já tendo o nome Maria, e não só alegra-te cheia de graça. E também, em vários momentos, essa primeira parte também, o uso litúrgico, se usava liturgicamente em alguns momentos, né? Aqui nesse Acástitos, cadê? Aqui, que era uma obra-prima do inário litúrgico, que foi escrito depois do concílio da Calcedônia, vejam, 415 depois de Cristo, onde a palavra-chave era o ave. Também nas 4 têmporas, que eram ciclos litúrgicos que aconteciam nas 4 estações do ano. Lá atrás, a igreja dividia esses ciclos litúrgicos. Então, a gente tinha as têmporas de verão, de primavera, de inverno, de verão. Eram dias de penitência e de oração, normalmente quartas, sextas e sábados. Mais ou menos hoje em dia, como a gente faz, né? Os dias de oração, quarta e sexta-feira. E aqui também, esse bispo, aqui eu estou dando só alguns exemplos, né? Esse bispo Eudes de Sully, que era um bispo lá de Paris, nesse período, que ele incentivou os seus padres, os padres lá de Paris, a ensinarem aos fiéis o credo e essa saudação angélica. No século XI, nós temos a inclusão dessa primeira parte no pequeno ofício da Santíssima Virgem, que era uma devoção extremamente popular na época. Se pensava que tinha sido assim, tipo um primeiro breviário, mas não se constatou isso, onde as palavras Ave Maria eram invocadas repetidamente, e foi a oração litúrgica mais usada até o Concílio Vaticano II por muitas comunidades, carmelitas, franciscanos, dominicanos, agostinianos. E aí vem o nome Jesus e a segunda parte da Ave Maria. É muito interessante saber que a Ave Maria ela é dividida, digamos assim, dessa maneira.
Então, o nome Jesus, né, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, né? Ele foi, o bicho está aqui, ele é o baricentro. O baricentro é o quê? É uma palavra que vem do grego, que chama, bari, como chama, gente? Esqueci agora. Mas é como se fosse assim, o centro da oração, né? O Santa Maria, Mãe de Deus, é chamado de perfilhamento, reconhecimento, rogai por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte, a súplica. E o amém é a confirmação, como a gente já conhece, o assim seja. E isso teve, essa construção dessa segunda parte da Ave Maria, muitas variações até o século XV e XVI. Apesar de que o nome Jesus é atribuído, a colocação do nome Jesus na Ave Maria é atribuída ao Papa Urbano IV, em 1263, mas já se encontra no Manual dos Coptas Oriental em torno do século VII. Porque aqui eu estou falando um pouco da origem do rosário latino. Quando a gente vai lá para o Oriente, aí já é uma outra situação. Também a visão do Beato Alano da Rocha, a visão que ele teve de Nossa Senhora de Maria Assunta, que ele via e ouvia os coros se alternando, cantando o saltério. Também ele recebeu de Nossa Senhora as 15 promessas para quem rezasse o rosário, isso em torno de 1475. Eu vou mostrar essa visão para vocês. E, logicamente, o Santa Maria, Mãe de Deus, pensa-se, isso aqui é tudo hipóteses, que veio lá da proclamação do dogma Theotokos, a partir do Concílio de Éfeso, em 431. E outras possibilidades, por exemplo, que também o Ora pro Nobis, da Ladainha dos Santos. Aqui é só para a gente saber que existe essa construção, que não foi uma coisa que surgiu do nada. Então, a visão do Beato Alano da Rocha, ele via, então, os coros angélicos se alternando. Eu acho muito bonito aqui, porque ele fala, ó, Ave Maria cheia de graça, os coros angélicos cantando, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, e respondia a inteira corte dos céus, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Deste nome acontecia uma única repetição, e iniciava de súbito uma nova melodia, e assim continuamente, sem nunca se repetia o mesmo significado e compreensão das palavras. Parece que este saltério tivesse recebido a infinita sabedoria de Deus. Isso é importante, mas a gente lembrar dessa visão, porque às vezes o rosário, o terço, né, é criticado por ser só repetição, né, repetição mecânica. E se a gente levar em consideração e se a gente se acostuma a rezar com consciência, com contemplação, vou falar disso mais para frente, que pode ser que a repetição da Ave Maria nos diga várias coisas sempre que a gente rezar. Aqui é um livrinho desse beato Francisco Antônio da Stroncone, que já constava Ave Maria, que como mais ou menos a gente conhece hoje, desse ano aqui, ele nasceu e morreu nesse ano, ele rezava desde criança com esse livrinho. Vocês veem que as datas, elas não são assim, certinhas, né? Não existe uma sequência, porque isso também, várias fontes, e aqui eu já quero dar crédito que essa aula foi feita por uma cultora de Mariologia também. Eu peguei as coisas da aula dela, a Tereza Cristina, que é historiadora, é professora, doutora, e a gente discutiu vários pontos dessa aula, e ela me falando que não existe uma linearidade.
aqui eu estou colocando para vocês para a gente ver que existiu essa construção, né? O que mais? Isso aqui é interessante porque a gente pensa que o hábito de contar seja uma coisa que começou com nós católicos, né? E é uma coisa que vem antes de Cristo até. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês de algumas religiões que já usavam objetos, digamos assim, parecidos com o nosso terço. Aqui, o japamala, ou japamalá, que isso aqui é um termo escrito em sânscrito, que significa o japa, sussurrar, recitar, meditar, e malá, que é um cordão. Então, isso aqui, ó, ele vinha com 108 contas, eram 27 vezes 4 contas, uma conta maior, que chamava maru, que ela não era usada para oração, era usado pelos indianos, também pelos budistas, para recitar os seus mantras. Então, ia recitando e contando. Isso data em torno do século 8 antes de Cristo, e era feito de pedras ou sementes, e também tinha outros materiais. O tabish ou mashbarra, que também é chamado de terço grego, árabe ou islâmico, aqui, ó, data de 625 antes de Cristo, usado pelos fiéis islâmicos também, para oração, meditação. Ele podia ser feito de 99 ou 33 contas, com os nomes dos deuses em cada conta, também de vários materiais. O combosquine, o shotki, ou corda de oração de São Pacômio, que é usado pelos cristãos ortodoxos e católicos orientais, já no século VI, vinha com 33 nós, que correspondiam aos 33 anos da vida de Jesus. E tem uma história em relação ao monge que começou a fazer essa corda, que toda vez que ele ia fazendo a corda, Satanás vinha e ficava buzinando e ele deixava para lá. Então, um anjo veio e ensinou um novo nó, que ele tinha que fazer esse nó com 9 cruzes cada, e eles usavam para rezar essa oração aqui, ó: Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Tem outras formas de contar. Então, aqui, Paulo, o eremita, século IV, que usava seixos. E aqui uma coisa interessante, que São Beda, ele começou a fazer colocar em barbantes, sementes. O que acontecia aqui? O hábito de recitar os salmos, ele foi trazido, os cristãos pegaram esse hábito, os monges, principalmente dos judeus, de recitar os 150 salmos. E para aqueles monges que não eram alfabetizados e não sabiam ler os salmos, ou não tinha assim, eles chamam os monges iletrados, eles usavam essas sementes para não se perder. Mas mais interessante ainda, falava assim, ó: quem não pode salmodiar deve recitar os Pai Nossos. Então, para aqueles monges que não tinham capacidade de ler, de entender os salmos ou de decorar, ao invés de recitando os salmos, ia falando os Pai Nossos. Aqui no século XII, a gente já vê que começa a gente ter o saltério, quando a gente fala, é sempre aquela primeira parte da Ave Maria. Então, já se começa a rezar Ave Maria junto com o Pai Nosso. E aqui só uma ilustração de que no século XIII, que foi um século bem conturbado, várias cruzadas, concílios, fundação da Ordem dos Franciscanos e Dominicanos, houve um aumento da devoção à Ave Maria. Então, isso aqui é ilustrativo, achei interessante colocar. Na verdade, quando a gente procura sobre o rosário,
vocês vão ver na internet que se fala sempre que a tradição fala que o rosário foi entregue por Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão. E se fala assim, que o fato se deu em 1214, na França, na cidade de Toulouse, quando o santo orava e fazia penitência pelos pecados dos homens, que era obstáculo para a conversão dos albigenses. Então, ele passou 3 dias e 3 noites rezando e se automutilando, fazendo penitência. Quando parecia morto pelas disciplinas, por essa automutilação, Nossa Senhora lhe apareceu acompanhada de 3 princesas celestes e com sua voz materna disse-lhe, aqui ó, sabes tu, meu querido Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? E ele responde, né? Ó Senhora, vós o sabeis melhor que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, fostes o principal instrumento de nossa salvação. E responde Nossa Senhora, sabei que a peça principal da bateria foi a saudação angélica, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza o meu saltério. E aí a tradição fala que ele sai da Catedral de Toulouse, debaixo para pregar. Os sinos começam a tocar sem que ninguém estivesse lá. Os sinos começam a tocar sozinhos. E, nesse momento, começou uma tempestade, teve um tremor de terra, o sol desapareceu. E apareceu uma imagem da Virgem que levantava os braços 3 vezes para o céu, para pedir a Deus justiça para aqueles que não se arrependessem e recorressem à sua proteção. E depois dessa aparição, aí a tempestade sumiu, tudo se acalmou e São Domingos voltou a fazer a sua pregação. Tem como é que se fala assim? Há controvérsias, na verdade. Eu quis, só assim, eu vou dar bem rápido para vocês esse slide, porque, como diz o meu professor Daniel, a gente não pode ficar no raso das coisas. Existe uma controvérsia sobre essa visão, porque nesse documento, que era um documento que falava era um livrinho, sei lá, a vida dos irmãos ao mestre-geral da Ordem dos Dominicanos, não fala a palavra rosário, saltério, coroa, ele tem 4 parágrafos, só um deles fala de Domingos de Gusmão. E, na verdade, não fala bem dessa visão. E aí a conclusão disso tudo é que o que se fala é que Domingos de Gusmão não teria recebido o rosário da mão de Nossa Senhora, mas sim a missão, que é trabalhar algo até agora inédito. O quê? O saltério atrelado à constância ao ato de rezar e pedir à Virgem pelos pecados e sua conversão. Uma coisa que não acontecia até essa época. Aqui também, esse historiador, Raimundo Spiazzi, fala que ele foi o primeiro a criar a devoção ao rosário, quando ninguém sabe, mas o fato é que, depois disso, ele colhia vários frutos espirituais e o rosário começou a se difundir. Também aqui tem várias. Aqui a gente já começa a ver que começou mais ou menos a se formar o rosário como a gente vê hoje. Então, aqui 15 dezenas, aqui já inserido episódios da vida de Jesus, o Alano de la Roche lá, que a gente já falou também, ele só mudou o nome para
Novo Rosário da Bem-aventurada, isso aqui então é mais histórico, e Alberto de Castelo, que reduziu os mistérios a 15, e essa forma foi se espalhando pela Europa até 1569. E aí a gente chega em São Pio V, que foi chamado, isso aqui, é sempre, eu estou colocando, vocês vão ver sempre entre parênteses, quando ele foi Papa, não é quando ele nasceu e morreu, né? Porque normalmente a gente põe assim. Então ele publica essa Constituição Apostólica Consueverunt Romani Pontifices, que é considerada a Carta Magna do Rosário. E aqui ele já fala que é como se ele organizasse e dissesse, olha, a partir de agora vai ser assim, 150 Ave-Marias, entre cada 150 Ave-Marias, entre elas, a cada dezena, a oração do Senhor, que é o Pai Nosso, e as meditações mostrando a vida inteira de Nosso Senhor. Agora, não se sabe também, porque aqui a gente está falando de 1569, como que se deu essa organização realmente, porque na bula não fala. Eu acho que vocês já ouviram falar da Batalha de Lepanto, que também São Pio V foi assim, foi muito importante para essa devoção do Rosário. Então, Lepanto era uma cidade da Grécia, que tinha um porto muito importante, e lá teve uma batalha naval, que a esquadra cristã, comandada por João da Áustria, derrotou os turcos muçulmanos. E essa vitória foi em 7 de outubro de 1571. E durante essa batalha, o Papa Pio V pedia que as pessoas rezassem o Rosário, rezassem continuadamente, fizessem várias orações, procissões. E quando os cristãos vencem a batalha, ele está lá conversando com o conselheiro financeiro dele, ele fala, pode ir para casa porque nós vencemos a batalha. Ele olha para o Oriente como se ele tivesse tido uma visão. Então, por isso que hoje, essa batalha se deu, né, em 7 de outubro. Inicialmente, Nossa Senhora foi colocada, então, Nossa Senhora como auxílio dos cristãos na ladainha lauretana. Inicialmente, foi chamada Santa Maria da Vitória e depois virou Nossa Senhora do Rosário. Então, a gente vai passar agora para o Magistério Pontifício, que é o quê? O que os papas falaram ao longo dos anos sobre o Rosário. Eu vou começar lá de trás, eu deixei os papas só que falaram sobre o Rosário, não aqueles que falam sobre Nossa Senhora, senão era muita coisa. Então, já desde o Papa Sisto XV, 1585, ele aprova o antigo costume de recitar o Rosário, corroborando já Pio V. O Papa Leão XIII, também considerado um Papa do Rosário, ele tem 16 documentos só sobre o Rosário, onde ele fala que é a oração cristã que medita os mistérios de Jesus e Maria, um meio eficaz para alcançar a vida eterna e uma testemunha pública de amor à Virgem Maria. O Papa Bento XV, que no aniversário, no centenário da morte de São Domingos de Gusmão também, fala o Rosário como remédio e conforto nos momentos difíceis de provação, uma oração que faz nascer a caridade e as virtudes em todas as almas. O Papa Pio XI, aqui ele tem 309 documentos sobre a Virgem Maria, e sobre o Rosário ele diz que o Rosário inculca o amor a Deus, insinua a caridade para com o próximo
e que os sacerdotes devem incentivá-lo entre os jovens e as famílias, e nas famílias, adultos e na ação católica. Essa questão dos sacerdotes incentivá-los, incentivar, né, é uma coisa que sempre teve um pouco de preconceito com o rosário, porque tinha muita Ave Maria, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. O Papa Pio XII, então, ele nos diz que dá poderosa eficácia em obter a ajuda materna da Virgem, aumenta o zelo cristão dos bons, recordam os pedidos que o Senhor não salva com a espada, mas apenas com seu nome. São João 23, aqui ele nos pede para, lá naquela época, ele usou a oração do rosário para que as pessoas rezassem o rosário pelo Concílio Vaticano II, depois na encíclica Grata Recordatio, pelas missões e pela paz, depois faz um ensaio sobre uma prática piedosa e recomenda o piedoso exercício do rosário, aqui, exaltando contra as acusações de repetição e falta de originalidade, a contemplação mística, a reflexão íntima e a piedosa intenção. Depois, quando eu for falar sobre o documento do Papa Paulo II, a gente entende melhor. São Paulo VI, que na encíclica Mensi Maio, ele exalta o calibre mariano do mês de maio e também exorta os pastores a ter cuidado, né, com a prática do Santo Rosário, a Cristo Mártir também, o Rosário como dom celestial inestimável da paz. Ainda, Recurrens Mensis October, pela paz entre os homens, então vocês veem que sempre nessa questão da paz está sendo recorrente. A Marialis Cultus, que visou também dissipar dúvidas, mais uma vez igual a João 23, e dissipar dúvidas sobre a piedade mariana, oferecer diretrizes para a revisão da piedade litúrgica e dos exercícios piedosos. E, gente, esses documentos magisteriais, eles são maravilhosos. Então, aqui, depois eu vou mostrar o livro, lá no nosso trabalho, a gente teve que ler todos esses documentos, Mensi Maio, Recurrens, porque eu vejo que a gente lê muito pouco sobre esses documentos que são da igreja. Tem só sobre liturgia, só sobre Nossa Senhora, a própria Lumen Gentium. Então, eu acho muito importante que a gente comece a pensar em ler. Aí, chegamos ao Papa, e agora Santo, São João Paulo II. E a gente sabe, né, o Papa do Totus Tuus, todo mundo conhece, teve uma marcante relação com Maria e uma notável mariologia profunda e influente. Então, aqui, na encíclica, aqui eu separei só algumas, então na Redemptoris Mater, ele faz uma poderosa reconsideração da doutrina conciliar mariana e as catequeses, inclusive marianas, isso tudo tem na internet, no site do Vaticano, em português, nas quartas-feiras, de setembro de 95 a novembro de 97, que por isso só já é um precioso compêndio à luz do Vaticano II. Aqui eu coloquei só para a gente ver que existe essa encíclica, que é Eclésia de Eucaristia, que ele fala da importância da contemplação de Jesus e Maria na Eucaristia, e que o rosário é uma forma de contemplar o rosto de Cristo em todas as suas múltiplas presenças, incluindo a presença sacramental na Eucaristia.
e a carta apostólica Rosário Virgenes Maria, que eu vou esmiuçar um pouquinho com vocês, porque isso aqui mudou. Quando eu li esse documento, mudou minha visão do rosário. Eu via que eu estava fazendo tudo errado e mudou o modo como eu rezo. Quer dizer, às vezes eu não sigo muito, porque é difícil, mas mudou o modo de eu ver. Aqui o Papa Bento XVI também enfatiza, sempre sobre o rosário, enfatiza a importância da sua prática, para a gente ter um vínculo profundo com Cristo, aprofundar a relação com a palavra de Deus, o rosário como uma prece contemplativa, centrada em Cristo, inseparável da meditação da Sagrada Escritura. E ele fala em Lourdes que, ao recitar o rosário, Maria oferece seu coração e olhar para contemplar a vida de seu Filho Jesus Cristo. Ela nos ajuda a compreender todos os momentos importantes e significativos do ministério público de Cristo como parte integrante da glória de Deus. E aí vem o Papa Francisco, também, que fala que o rosário é uma oração que nos educa a ouvir a palavra de vida, tomar a decisão por Deus, agir e servir. E é uma oração que nos acompanha no dia a dia, nos convida a encarnar na história de Cristo, seguir a Cristo, reconhecer como Deus entra em nossa vida, para então acolhê-lo e segui-lo. E Maria é uma guia nesse caminho, mostrando o Filho que irradia a misericórdia do Pai. E aqui eu trouxe, mas aí eu vou deixar como dever de casa, para vocês lerem na íntegra essa carta. Eu peguei os pontos principais só, eu acredito que, só para levantar, assim, ficar com vontade de ler. Então, ela foi escrita, ou foi promulgada, sei lá, em 16 de outubro de 2002, então, vem como Carta Apostólica Rosário Virgenes Maria, do Sumo Pontífice São João Paulo II, ainda não era santo, ao episcopado, ao clero e aos fiéis sobre o rosário. Tem na internet, no site do Vaticano, em português, super fácil de achar. Ela consta de uma introdução, capítulo 1, 2, 3 e a conclusão. Então, na introdução, eu deixei a introdução com mais texto, porque eu achei bonito o modo como ele escreve. Então, o Rosário da Virgem Maria, que, ao sopro do Espírito de Deus, se foi formando gradualmente no 2º milênio. É oração amada por numerosos santos e estimulada pelo magistério. Uma oração de grande significado e destinada a produzir frutos de santidade. Importante aqui, que ao sopro do Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo que foi nos iluminando para a construção do rosário e para que a gente começasse a rezar. E amada por numerosos santos, o rosário, então, como eu falei, tem uma fisionomia mariana, mas no seu âmago, ele é uma oração cristológica. Ele concentra toda a profundidade de toda a mensagem evangélica, sendo assim considerado o compêndio do Evangelho. Na introdução ele cita, todos aqueles papas que eu já falei, que já falaram sobre o rosário, e ele fala que ele mesmo, desde a infância, recita o rosário e tem muita devoção. E aqui ele fala: o rosário é a minha oração predileta, oração maravilhosa, maravilhosa na simplicidade e na profundidade. Ele considera, então, que o rosário é um comentário
prece do último capítulo da Lumen Gentium, né? Que aborda vários assuntos do Concílio Vaticano II, que no número 8 fala só de Nossa Senhora, por si só é maravilhosa. Ele proclama, então, isso tudo na introdução, tá? Ele vai proclamar o ano do Rosário e vai falar que recitar o Rosário nada mais é senão contemplar com Maria o rosto de Cristo. E ele vai pôr um tópico aqui, porque, como eu falei para vocês, ainda tem hoje, né, algumas objeções ao Rosário. Então, ele fala que ele não só não se opõe à liturgia, mas serve-lhe de apoio. Que isso aqui é uma outra questão que eu coloquei na parte de liturgia. E ele seria pouco ecumênico? Não, ele é uma ajuda, mas não um obstáculo para o ecumenismo. Por que isso? Porque, às vezes, os nossos irmãos evangélicos vão dizer, vocês rezam o rosário, é só Nossa Senhora, Nossa Senhora. Mas a questão do rosário é que a gente contempla os mistérios da nossa salvação. Eu não estou lá, Ave Maria cheia de graça, não. Então, vocês vão ver mais para frente que ele dá as diretrizes. Então, eu falo, o anjo do Senhor anunciou a Maria, aí de preferência eu leio um texto, eu vejo um ícone, e desde a anunciação até a ressurreição, eu estou contemplando Jesus Cristo, através de Nossa Senhora, porque ela foi quem melhor fez tudo em relação a Jesus, né? Então, ele nos fala aqui que o rosário é um caminho de contemplação do mistério cristão, é uma oração pela paz e pela família. E, gente, isso aqui, cada tópico ele destrincha, então é bom ler depois, como vários outros papas já falaram. Esse outro tópico, Eis a Tua Mãe, ele vem nos falar do cuidado maternal de Maria, e ele cita as suas visitas as aparições de Lourdes e Fátima, quando Nossa Senhora nos exorta a rezar o rosário. Ele também fala dos santos, né, que foram muito devotos do rosário, São Luís, Maria Grião de Montfort, Padre Pio, o Beato Bartolo Longo, como um caminho de santificação e salvação. No capítulo 1, tem o título de Contemplar Cristo com Maria. Então, aqui sempre o título dos pontos que ele vai colocando, a transfiguração como o ícone da contemplação cristã, os discípulos participando na glória da divindade do Filho de Maria, Maria como modelo de contemplação, as recordações de Maria, porque quem recita o rosário sintoniza-se com a lembrança e o olhar de Maria. Então, é como se a gente usasse, como a gente passasse tudo aquilo que Nossa Senhora passou desde a Anunciação. E o rosário como oração contemplativa, porque isso aqui é muito importante. Sem contemplação, o rosário é um corpo sem alma. E a sua recitação corre o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas. E a gente tem que ter cuidado com essa questão da contemplação, porque a contemplação, ela não é uma coisa só da religião católica, né? E aí, muitas outras religiões, eles querem assim, eu vou meditar, para sair e buscar alguma coisa fora. Então, essa contemplação é no sentido de a gente estar unido o máximo à Santíssima Trindade. Então, na hora de rezar o rosário, mais para frente ele vai falar, então,
eu vou falar disso um pouquinho mais. Então, recordar Cristo com Maria é fazer memória dos acontecimentos salvíficos, que não constituem somente o ontem, mas o hoje da salvação. Então, quando a gente reza o rosário, cada mistério, a gente vai, então, fazendo memória e atualizando esses acontecimentos salvíficos. Aprender Cristo de Maria, porque também percorrer com ela as cenas do rosário é como frequentar a escola de Maria para ler Cristo, penetrar nos seus mistérios e compreender a sua mensagem. Configurar-se a Cristo com Maria. Essa questão da configuração, né, e fala que quando a gente tem um modelo de a gente se configurar, é você se tornar cada vez mais parecido com aquela pessoa que você gosta, que você admira, no caso aqui Jesus Cristo. E Maria foi a mais configurada a Jesus Cristo. Nunca como no rosário o caminho de Cristo e de Maria aparecem unidos tão profundamente. Suplicar a Cristo com Maria, então o rosário ao mesmo tempo meditação e súplica. Anunciar Cristo com Maria, o rosário como itinerário de anúncio, porque ele fala aqui que se ele é bem rezado, bem contemplado, é uma significativa oportunidade catequética da gente, eu falaria ensinar as pessoas, né, sobre Jesus. No capítulo 2, aqui intitulado como Mistérios de Cristo, Mistérios da Mãe, mais uma vez rosário como compêndio do Evangelho, nesse sentido da gente começar a rezar os mistérios lá da Anunciação até a ressurreição. Então a gente passa por todos os momentos da vida de Jesus. E aqui foi nesse momento que os mistérios luminosos, os mistérios da luz, foram inseridos no rosário, porque ele fala que é nos anos da vida pública que o mistério de Cristo se mostra de forma especial como mistério de luz. Em João, a gente vê: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, ele tem uma parte que é a explicação de cada grupo de mistérios. Então, ele vai dando assim, os mistérios gozosos, tal, e ele vai falando de cada um desses mistérios, bem interessante também. Dos mistérios com M minúsculo ao mistério que é Jesus, o caminho de Maria, porque cada passagem da vida de Cristo reflete o mistério com maiúsculo que supera todo o conhecimento. Então, o rosário está a serviço desse ideal, oferecendo-nos o segredo para se abrir mais facilmente a um conhecimento profundo e empenhado de Cristo, digamos que é o caminho de Maria. Mistério de Cristo, mistério do homem, porque também, se a gente rezar bem, vai iluminar a nossa vida. Cada mistério do rosário bem meditado ilumina o mistério da nossa vida, o mistério do homem. No capítulo 3, ele está intitulado como Para mim o viver é Cristo, o rosário como caminho de assimilação do mistério, aquilo que eu falei para vocês no início. A repetição favorece a assimilação. Então, a gente faz, toda vez que a gente reza, né? Reza desde a Anunciação, aí se é os mistérios gozosos, luminosos, você vai sempre vai assimilando. É um método válido, porque aqui ele fala que é uma oração não litúrgica, né? O rosário, o terço, ele é um exercício de piedade popular, mas que é válido, que todavia pode ser melhorado, e o Papa sempre voltando nessa questão de contemplação, que o ideal seria, a cada enunciação do mistério, a gente ter um ícone ou imagens, para que você pudesse visualizar.
Então, na hora que a gente fosse rezar o terço, você ter, o anjo do Senhor anunciou, aí você tem um ícone, uma imagem, é mais fácil da gente, né, pelo menos para mim, visualizando é melhor. E sempre, isso aqui é uma coisa, gente, que eu acho que é difícil. Quando a gente vai rezar, ter sempre a palavra de Deus relacionada ao mistério que a gente vai contemplar. No Pocket Terço, eu vejo isso, eles sempre falam, mas quando a gente vai, é sempre importante que a gente leia a palavra. No livro que eu vou sortear, a gente fez isso, a gente fez esse roteiro de enunciar o mistério, de dizer a palavra, depois fazer uma meditação bem grande, depois uma oração. Depois da escuta da palavra de Deus, então prestar atenção nisso, se possível, ler a palavra que tem a ver com o mistério. Fazer silêncio, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria, o primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do anjo, Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que estás no céu, não. Lê a palavra, concentra, reza, silencia um pouco, e aí você começa a rezar. Depois ele vai explicando, né, porque o Pai Nosso, Jesus leva-nos sempre ao Pai, quer nos introduzir à intimidade do Pai, as 10 Ave Marias sintoniza-nos com o encanto de Deus. Achei sensacional isso, porque o Alegra-te, o maior milagre da história, a encarnação de Jesus, é júbilo, é admiração, é reconhecimento desse maior milagre. Mais uma vez ele fala do baricentro, que Jesus, e olha, falar com clareza e devagar, que a gente fala, né? A Maria, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. O Jesus parece que ninguém nem ouve. É o único nome que se pode esperar a salvação, de preferência falar com clareza e devagar. O Glória, que... glória à doxologia trinitária, é a meta da contemplação cristã, aquilo que eu falei, que a contemplação é você estar o máximo possível unido à Santíssima Trindade. Tem que ser dado grande evidência, e ele fala até que quando é recitado não sozinho, né, que eu não vou cantar só, mas aqui na igreja, alguma coisa assim, é bom cantar para dar uma maior evidência. Na jaculatória final, né, que a gente fala, ó meu Jesus, perdoai, não sei lá, depende e varia com os costumes, e o ideal seria ter uma oração para obter os frutos específicos da meditação desse mistério. Aí eu fico pensando que às vezes aqui a gente fala, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos. Então, não sou eu que estou falando, é o Papa, é o Santo. O terço como o terço objeto, né, como o meio para contar, mas não só isso de maneira simplória, ele converge para o crucificado, né, e dessa forma abre e fecha o próprio itinerário da oração. E o Beato Bartolo Longo falava que o terço é uma cadeia que nos prende a Deus. No início, a gente aqui, no Brasil, a gente reza o credo, né? Mas pode ser rezado em alguns locais o Salmo 69 e 70. No final, as 3 Ave Marias, eu vejo muito lá o terço em Portugal, no sábado, na Canção Nova, que eles já começam do mistério, né? Eles já começam no primeiro mistério, não sei o quê. E no final eles rezam aquelas 3 Ave Marias que a gente reza antes, pelas intenções do Papa, também isso aqui da indulgência plenária, né? E da indulgência, não sei se plenária. E depois, uma conclusão também pode ser a Salve Rainha ou a Ladainha. Essa distribuição do tempo tem a ver com
a divisão nos dias da semana. Então, você pode rezar o rosário todo dia, ou você pode rezar do jeito que a gente reza hoje, segunda um mistério, terça outro, e assim vai. O mistério. Cada terça um dia. E aqui eu coloquei a conclusão, também escrita. A minha filha, Luísa, quis morrer com esses slides grandes. Ela disse, mãe, esse slide tem muita coisa. Eu disse, mas eu quero falar, achei bonito. Então, veja, então ele conclui da seguinte maneira: Rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus. Tudo o que foi dito até agora manifesta amplamente a riqueza desta oração tradicional, que tem não só a simplicidade de uma oração popular, mas também a profundidade teológica de uma oração adaptada a quem sente a exigência de uma contemplação mais madura. A Igreja reconheceu sempre uma eficácia particular do rosário, confiando-lhe, mediante a sua recitação comunitária e a sua prática constante, as causas mais difíceis. Em momentos que estiver ameaçada a própria cristandade, foi a força dessa oração que se atribuiu à libertação do perigo, tendo a Virgem do Rosário sido saudada como propiciadora da salvação. A eficácia desta oração, confio de bom grado hoje, como acenei ao princípio, a causa da paz no mundo e a causa da família. Então, aqui novamente ele vai falar sobre a paz na conclusão, não vou repetir. E isso aqui é importante, os pais, né, a gente retomar o costume de rezar o terço em família, porque favorece a união da família. E o Papa fala que a família que reza unido o rosário reproduz em certa medida o clima da casa de Nazaré. E os filhos também, a gente deve confiar o itinerário de crescimento dos filhos ao rosário. E rezar pelos filhos, mas também com os filhos, educando-os desde a tenra idade. Não é para deixar ficar mais velho, que fica difícil. E a gente pode adaptar para as crianças e jovens assim. Não adaptar, mudar, mas fazer. Vamos fazer então, cada um coloca uma pedrinha, cada um reza uma Ave Maria, assim vai. E ele termina então dizendo que uma oração tão fácil, ao mesmo tempo tão rica, merece verdadeiramente ser descoberta de novo pela comunidade cristã. Um apelo aos sacerdotes, diáconos, que sempre retomem, né, a oração do terço, exortem os fiéis a rezar o terço. E ele fala assim, que este meu apelo não fique ignorado. No início do 25º do ano do meu pontificado, entrego esta carta apostólica nas mãos sapientes da Virgem Maria, prostrando-me em espírito diante da sua imagem, venerada no santuário esplêndido que lhe edificou o beato Bartolo Longo, apóstolo do Rosário. De bom grado, faço minhas as comoventes palavras com que ele conclui a célebre súplica à Rainha do Santo Rosário. E aí eu queria que a gente rezasse juntas, hoje Nossa Senhora do Rosário, vamos rezar juntos. Ó Senhora, ó Rosário, bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus, vínculo de amor que nos une aos anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno, porto seguro no naufrágio geral, não te deixaremos nunca mais. Serás o nosso conforto na hora da agonia. Seja para ti o último beijo da vida e a última palavra nos nossos lábios. Há de se... Ó Rainha do Rosário de Pompeia, ó nossa Mãe querida, ó refúgio dos pecadores,
Ó soberana consoladora dos tristes, sede bendita em todo lado, hoje e sempre, na terra e no céu. Amém. Só para finalizar, e bem rapidinho, eu queria só... Essa questão da liturgia, e eu acho que ficou um pouquinho claro para vocês, é fácil a gente pensar assim, eu rezo o rosário todo dia. Eu rezo o rosário todo dia, digamos. Eu preciso ir na missa? Precisa. Mas eu vou na missa, mesmo que seja só no domingo, eu sou obrigada a rezar o rosário? Obrigado não, né? É bom que você reze. Porque a liturgia é soberana, né? Mas o próprio Concílio Vaticano II fala que a participação na liturgia não esgota a vida espiritual. E ele recomenda, na Constituição Conciliar Sacrosanto Concílio, recomenda os exercícios piedosos, mas, isso é importantíssimo, que estejam em conformidade com as leis e as normas da igreja. E esses exercícios piedosos são qualquer coisa que não é liturgia, novena, tríduo, via sacra, rosário. Não pode ser nunca equiparado à liturgia, não pode ser alterado no sentido, eu não vou falar porque está sendo gravado, né? Mas tem alguns lugares que se altera a forma de rezar o rosário, não fazendo as meditações. Eu acho que é uma forma pastoral ok, mas não é o ideal. E aqui, ó, o que eu falei, os fiéis são livres para rezá-lo. Então, não sou obrigada, eu rezo porque a gente sabe dos frutos. E isso aqui era uma coisa, gente, o padre Anderson já falou isso aqui em algumas homilias ou em aulas, não sei, que antigamente, porque a missa era em latim, o povo não entendia nada, e o povo ficava rezando o rosário. Então, não é para rezar durante a celebração litúrgica. Logicamente, aqui apresenta harmoniosamente os principais eventos salvíficos da redenção. No caso da liturgia, torna presente, o rosário reevoca através da contemplação, mas é uma ótima preparação para a celebração litúrgica, como a gente vai fazer dia 12, né, padre? É uma ótima, porque aqui eu estou meditando, ó, já nos mistérios, que eu vou participar na liturgia, e o rosário, a liturgia, tem uma índole comunitária, essa espiritualidade de comunhão que o Papa João Paulo II nos pede, que é essa capacidade de sentir o irmão de fé na unidade do corpo místico, como um que faz parte de mim. Os dois nutrem-se da Sagrada Escritura e também gravitam em torno do mistério de Cristo. E o rosário pode ser um eco da celebração litúrgica. E hoje a memória, a gente já sabe, a memória litúrgica de Nossa Senhora do Rosário, onde a oração da coleta, acho que foi de manhã, né, padre? Essa oração da coleta, infundi, Senhor, como vos pedimos a vossa graça, não sei o quê, que é um convite a todos os fiéis para que meditem os mistérios de Cristo, porque a gente fala, infundi, Senhor, como vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, cheguemos por sua morte de cruz à glória da ressurreição. Então fala de tudo, encarnação, morte e ressurreição. Convida todos os fiéis para que meditem os mistérios de Cristo em companhia da Virgem Maria, que foi associada de um modo muito especial à encarnação, à vida pública, à paixão e à ressurreição do Filho de Deus. E aqui eu queria agradecer, então, a Locus, né? Aqui foi o nosso simpósio. Ano que vem tem de novo, acho que vai ser sobre Maria a Palavra. A Tereza Cristina, que foi de onde eu tirei a parte de origem, o Monsenhor Edmilson José Zanin, que é o nosso professor de angiologia, mas professor lá de teologia da Fajopa, e que deu essa aula lá no simpósio de Magistério Pontifício. E a minha filha, Luísa, que foi quem organizou os slides, me ensinou a fazer, porque fazia milênios que eu não fazia nada de slides.
E obrigada a vocês. Eu queria só que vocês realmente lessem esse documento do Papa, porque é muito importante, e a gente pensar direitinho agora no rosário, quando a gente for rezar, ter um pouquinho mais de calma, pensar um pouquinho. E aqui, ó, esse livro, só rapidinho, esse livro que eu vou sortear, eu sou uma das autoras, com os meus colegas de turma, ele foi construído a partir de vários documentos, desses que eu falei para vocês, e então ele chama Rosário Virgenes, Contemplar o Mistério de Cristo com Maria. É uma visão mariológica dos mistérios. Então, vocês vão ver que não tem isso em lugar nenhum. É completamente diferente do que a gente estava acostumado a meditar. É uma meditação muito mais profunda. A gente estudou e foi construindo, a gente se dividiu em grupos. Então, o meu grupo era do segundo mistério luminoso, as bodas de Caná. Sensacional. Estava falando para o pessoal que hoje eu tive a segunda parte da aula só sobre anunciação. Segunda parte de uma aula inteira. E quem tiver a sorte de ganhar. E eu vou sortear um outro livro aqui também, que o Vinícius e a Railda deram, que também, ó, calhou, né? A oração. É bom. Obrigada, gente. Todo mundo pegou número de sorteio? Todo mundo? Pegou? A senhora pegou número? Todo mundo? Tá bom. Todos? Alô? Alô? Todos? Juliana, queremos agradecer e agora separar esse momentinho para perguntas, para aproveitar toda essa riqueza dessa explanação, de toda essa reflexão. Então, quem quiser trazer alguma pergunta para a Juliana, pode levantar a mão, a gente leva o microfone até você. Boa noite, Juliana. Oi. Eu tenho uma dúvida. O rosário, eles são os 4 terços ou são os 3 terços? Porque eu já vi na internet, inclusive membros da Canção Nova, falando que o rosário são os 3 terços. Ou são os 4 terços, né? Porque depois o Papa João Paulo II colocou os luminosos. Então, quando eu tenho que rezar o rosário, para rezá-lo propriamente dito, eu rezo o quê? Os 3 ou tenho que rezar obrigatoriamente os 4? Quando o Papa João Paulo II, São João Paulo II, coloca os mistérios luminosos, lá no documento ele fala que não é obrigatório você rezar, fica uma sugestão, ele fala. Eu achei isso, inclusive, muito delicado, né? Porque ele é Papa e ele podia mandar. Mas ele orienta que reze. Então, eu rezo os 4 terços, como rosário. Mas o rosário original, ele veio como 3 terços. E aí, a partir de João Paulo II, então eu entendo que sejam os 4. Assim, não é obrigado a rezar o mistério luminoso, mas eu acho que fica incompleto. Se a gente não rezar o luminoso, você perdeu aí os anos da vida pública. Então, eu acho que hoje a gente considera como 4 terços. Eu consideraria como 4 terços. Mas é verdade isso de ter 3, 4, de ter essa dúvida, porque depois de João Paulo, ele não obriga a gente a rezar ele é como se dissesse assim, olha, eu vou dar uma orientação, mas vocês rezam se vocês quiserem. Juliana, obrigada, viu, pela palestra. A minha pergunta é meio parecida, achei até que ele ia fazer a mesma. A gente escuta muito rosário, mas, assim, outras pessoas de outros países falam rosário, mas eu não sei se é a mesma coisa que terço, por exemplo. Terço são
os mistérios ou dolorosos para cada dia da semana. Sim. É obrigatório rezar o rosário ou a gente pode seguir essa questão de terço para cada dia da semana? É a mesma coisa. O ideal é que a gente rezasse. E aí eu vou dizer o que eu penso, né? O ideal seria que rezasse. Eu acho que se a gente for fazer como está escrito aqui, com contemplação, com leitura da palavra, eu rezo muito no carro, indo e voltando. Às vezes eu ponho um pocket terço e vou, no dia que eu vou atender mais longe, eu vou para Santo André, aí dá tempo de um na ida, outro na volta. Eu coloco no pocket terço porque é um lugar onde eu escuto a palavra. Mas é muito difícil, porque eu não tenho ícone, às vezes eu estou no trânsito, eu estou pensando na morte da bezerra, eu estou pensando que não sei o que, não sei o que. Então, assim, não é, também ele, no documento ele fala, é opcional. Você pode rezar um terço por dia, e aí eu estou falando né? Minha opinião. Talvez um terço bem rezado do que um rosário nas pressas. Mas também essa questão, eu já vi um padre que eu adoro ele, que ele ia muito no professor Felipe Aquino, ele morreu de Covid até. Hoje eu estava vendo no Instagram, nordestino, assim, falava engraçado. Dom Henrique, isso. Eu já vi o Dom Henrique falar que, mesmo que você não reze prestando tanta atenção, reza. É melhor rezar do que não rezar nada. E hoje, eu passando no Instagram, também passava uma fala dele de você usar porque você pode contar nas mãos, você pode... Às vezes, o meu personal morria de rir, porque eu estava treinando, e online, e na canção nova, no terço, pega bem a hora. Só que eu me perdia na conta, né? Porque era Ave Maria, cheia de graça, como era que eu contava o exercício? Não dava. Também eu não me concentro. Mas o Dom Henrique, uma das falas dele, que eu vi também no Instagram, ele dizia assim, olha, tem essa questão de você, mas tem que medo. Mas reza, porque você está falando Ave Maria, cheia de graça, e aquilo é a repetição, né? A repetição também é importante. Então, eu acho que se a gente for pensar assim, eu só vou rezar se eu puder sentar na frente de um ícone e ver tudo. Eu vejo, por exemplo, o Frei Gilson no Rosário, ele sempre coloca na TV um ícone. É bonito, eu gostava disso. Mas se não tiver, gente, é melhor rezar. Não vai se perder. Então, você pode rezar ou todo dia, todo o rosário, se você conseguir. Eu não consigo. No dia que eu estou trabalhando mais perto, eu não consigo, porque em casa eu vou rezar e já começo a pensar na morte da bezerra. Alguém mais, gente? Oi, Marcinha. Está ouvindo? Primeiramente, agradecer a seu carinho, de contribuir com todos nós, com seus conhecimentos. E você não quer falar, mas eu vou insistir. O que você quis dizer com tem muita gente mudando? Porque, por exemplo... Eu não vou dar o nome, eu não vou, falar vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, vou falar o santo, como é que é essa história? Não, deixa eu só te perguntar, assim, a minha dúvida, porque existem pessoas que, quando rezam, né, então, a anunciação do anjo, além de falar sobre a anunciação do anjo, vai refletindo sobre isso, e depois de refletir sobre isso, ainda coloca nos nossos tempos, né, o que isso representaria para nós. Então, assim, é isso que você diz, que eles dizem que não pode fazer? Fiquei só na dúvida. Não, isso aí você pode fazer, porque faz até parte da Lexo Divina, né? Você trazer isso para o seu... Mas, meu Deus do céu,
Esses dias eu estava falando com alguém aqui, com a Júlia, da acolhida. E eu falando assim, e vejam, não estou criticando porque eu gosto e já rezei, e do próprio Frei Gilson estou falando isso. E eu entendo o que ele faz, porque é um meio pastoral que ele está fazendo, de ajudar as pessoas. Então, no rosário, tanto da Quaresma quanto de São Miguel, ele enuncia o mistério, e aí ele tem um livrinho que ele faz, que eu fiz a Quaresma da igreja, não fiz a Quaresma de São Miguel, que aí ele colocava a frase de um santo, que não tinha a ver com aquele mistério. Ele colocava catecismo da Igreja Católica. Eu não vou falar que está errado, que quem sou eu, ele é padre, ele sabe mais do que eu. Mas o sentido do rosário é você enunciar o mistério e você meditar naquele mistério. Não é você pegar a frase de um santo. E às vezes ele até falava, não vou seguir agora, não, vamos fazer não sei o quê. Tá, que lindo, maravilhoso, o santo fala coisas maravilhosas. Mas não é o ideal. Mas eu acho que ele atinge as pessoas daquela forma, e quem sou eu para dizer que não está bom assim. Mas eu estou falando que eu estudei, sei o que eu aprendi, e que é o Papa que está falando, né? Não sou eu. Então, a gente procurar mudar o mínimo possível essa meditação dos mistérios. E meditar cada vez mais. Então, ler mais a Bíblia, assim, ler a Anunciação toda, o capítulo todo. Porque isso a gente vai se aprofundando, gente. É muito importante. A gente tem até que horas? A gente está tarde, né? Eu ia falar que ia ganhar o livro para quem respondesse a pergunta, mas era zoeira. Eu só queria fazer... eu vou fazer uma pergunta, quem acertar ganha o livro. Mentira. É só um comentário ao que a Márcia disse com relação ao que se contempla. A minha filha estuda num colégio católico, e acho que a sua pergunta foi mais ou menos nesse sentido. E quando o Frei foi fazer a meditação, ele não falava, hoje, vamos no primeiro mistério contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, e aí você pode fazer a reflexão depois. Não tinha isso, era no primeiro mistério vamos contemplar a Mãe Natureza, segundo mistério vamos contemplar a fome. Então, assim, não houve a contemplação dos mistérios, não eram nem mencionados. Ele entrava nessa questão da campanha da fraternidade, e a gente via ali que tinha, eu posso falar, está sendo gravado, mas entrava a teologia da libertação. Então não havia meditação dos mistérios propriamente dito. Eu acho que quando muitas vezes se contempla essa contemplação errônea, é quando se foge, né, a essa proposta do magistério da igreja. E aí estamos fora da igreja, né? É isso mesmo. E não só isso, como a própria via sacra, né, da campanha da fraternidade do ano passado, que era meio bizarra também. Mas eu acho que quanto mais a gente se concentrar nos mistérios, melhor. Mais alguma pergunta? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês rapidinho, porque a pessoa que vai ganhar o livro, só ela vai saber disso. Então, isso aqui foi a apresentação do meu grupo. E aí a gente aqui, né, tal, aí, a gente colocava a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. Isso aqui era uma... tá vendo? A gente coloca a palavra de Deus e uma oração de introdução. Depois a meditação. Tudo isso é meditação. Bom, isso aí foi só para vocês entenderem que tem que aprender, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar a nossa fé.
É isso que o Padre Anderson faz todo semestre aqui com a gente, estudar, estudar, estudar. E rezar o rosário, o terço, quando a gente falou nas grandes aflições, né, que o mundo passa, a gente está passando agora por um momento muito sério aí da questão do aborto. E vamos chamar o povo para passeata, né, Rô? Amanhã, debaixo de chuva, mas vamos lá, de branco contra o aborto. Amém. Então, em nome de toda a pastoral familiar da Paróquia Santa Cândida, gostaria de agradecer muito, Juliana, por todo esse momento, essa riqueza, por, como disse durante a palestra, né, ter rompido essa barreira do raso, né, e alcançado o profundo em relação ao rosário para cada um de nós. E que, como maneira concreta de agradecimento, a gente gostaria de te entregar essa lembrança. E, além disso, pode contar com nossas orações. Obrigado. Vamos aqui. Pessoal, rapidinho, convidar vocês para o mês que vem, a palestra que a Pastoral Familiar vai fazer, que é Castidade para quê? Então, estamos convidando a todos para participar também, o primeiro sábado do mês que vem. E agora, como está sendo gravado, quem está convidando é o Ricardo Ferreira, tá bom? Esse aqui é o tamanho da criança que querem matar. É esse. Ricardo Ferreira. É esse. Então amanhã, dia 8, ao meio-dia, na Igreja Imaculada Conceição, na Brigadeiro Luiz Antônio, vai começar com a missa, a marcha em favor da vida. E às 14 horas vai ter a marcha até o Monumento das Bandeiras. Tá bom? Camiseta branca, convido a todos irem. Tá? Eu, a Rô, a Ju, vamos. Então, vamos lutar contra esse assassinato que querem cometer no nosso país, aos nossas crianças indefesas. Tá bom? É o Ricardo Ferreira que está falando. Tá bom? E o ministro Barroso, né, protelou, mas isso aí é artimanha também, viu? Para a gente se desmobilizar. Então tem que ter muito cuidado, continuar rezando, a gente não pode se omitir, porque o omitir também é pecado. A gente precisa colocar a cara a tapa e dizer, eu sou católica, eu sou contra o aborto em qualquer fase. Eu tenho, como médica, eu tenho muita dificuldade, eu falei com o Padre Anderson esses dias. Para mim, Ricardo, é menos difícil convencer as pessoas dessa maneira, sabe? Porque você vê, você toca. O meu problema é convencer as pessoas quando você está lá no momento da concepção, quando você ali é o primeiro estágio do embrião. É vida de todo jeito, mas as pessoas veem isso aqui, ok. Outro dia eu estava vendo, eu não consegui ver esse vídeo em algum podcast, Santo Flow, no AnimaCast. Uma pessoa falando como que se dá o aborto. Gente, é assim, eu não consegui ver. Eu, até como médica, né? De cortar as pernas da criança, de injeção letal. Mas, assim, eu tenho muita dificuldade, e a gente vai conversar sobre isso. Aqui você vê, você toca, tem ultrassom, tem o que for. Mas o meu negócio é lá na concepção. Isso é mais difícil das pessoas entenderem. Eu estava vendo que em alguns países, em algumas cidades dos Estados Unidos, eles estão propondo que até depois de nascer, você, se não quiser a criança, não é isso? Não tem isso? De poder matar a criança. Mas isso é uma discussão, acho que tem todo mundo se engajar. Não, a gente não pode deixar isso passar, porque a culpa, depois quem vai... Como é, padre? Fecha o olho aqui e acorda lá. Ontem nós tivemos um simpósio, eu e a Rô, na Alesp, né, na Câmara dos Deputados aqui de São Paulo, e promovida pelo deputado Reinaldo Santos e o Gil Diniz. E 157 cidades, né, vai ser movimentação amanhã, mais ou menos.
já existe uma comissão parlamentar no estado de São Paulo, de 37 deputados, que é a Comissão a Favor da Vida. Então, assim, o mundo político está se mexendo também. Então, nós, católicos, temos que nos mexer, porque os protestantes estão se mexendo, os espíritas estão se mexendo, porque não estamos falando de fé, estamos falando de vida. Tá bom? Então, é um convite que o Ricardo Ferreira está fazendo, tá bom? Que vai para o YouTube, né? Então, você já viu. Não, o padre vai... o Ricardo Ferreira, sou eu. Então, a gente se vê amanhã lá na paróquia Imaculada Conceição, na Brigadeiro Luiz Antônio. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado.